pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Max, o podcast da Insight Max. Eu sou a Letícia Rodrigues, da equipe de marketing, e hoje eu estou aqui com o nosso gerente geral, Marcos Takiaki. Tudo bem, Marcos? Tudo bom, e você, Letícia? Muito obrigado pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui novamente com você. Agora, primeira vez contigo, né? Isso. Muito legal, e vamos aproveitar aí o tempo que a gente tem. Com certeza, Marcos. Eu que agradeço aí por você ter aceitado o convite. E hoje, né, a gente tem um convidado especial, podcast crescendo, né? E vamos lá. A gente vai receber aqui o Júnior do Viveiro Papa Capim, aqui de Ribeirão. E, sem mais delongas, tudo bem, Júnior? Oi, Letícia, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui também. Obrigado, Marcos. Obrigado, Insight Max, por ter feito esse convite. Meu nome é Júnior. Aliás, meu nome é Aleph. E lá na loja sou conhecido como Júnior do Papa Capim. E estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bacana, Júnior. A gente que está feliz aí por você ter aceitado o convite também. E me fala um pouquinho aí quem é o Júnior, como surgiu a ideia do Papa Capim, por que Papa Capim? Então, Letícia, o Júnior do Papa Capim já está lá na loja há 12 anos. E a loja, o Viveiro Papa Capim, vai fazer 20 anos. Eu conheci minha esposa no ensino fundamental. E demorou um pouquinho, a gente se encontrou. E por acaso, o meu sogro, Adelso, obrigado, sogro, estou aqui hoje, é por causa de você, obrigado também. Me deu a oportunidade de trabalhar lá com eles. E me apaixonei pelas plantas, pelo atendimento ao cliente. Fiz faculdade no Moura Lacerda, de agronomia, sou agrônomo. E o resto está sendo escrito aí a história, graças a Deus. Certo, Júnior. E me fala um pouquinho aí, né, dos desafios, dos percalços da profissão e principalmente do dia a dia no Garden, né? Então, todas as profissões têm os problemas, né? Tem os ônus e os bônus, mas no viveiro a gente tenta levar sempre muito leve com as plantas, né? E trabalhar com vendas é sempre um desafio. Fazer o cliente, você conhecer a dor do cliente, você conseguir conquistar o cliente não é fácil. Mas a gente tenta fazer isso da melhor forma possível, dando o melhor atendimento, a melhor qualidade para ele que sempre volte a comprar com a gente e a ter a confiança nossa. Certo, Júnior. E a gente vê também que você faz um trabalho muito legal nas redes sociais, né, com vídeos. Da onde vem essa inspiração? E a gente já falou aí de atendimento ao cliente, sim, de identificação do público, mas me conta um pouquinho mais desse bastidor. Então, com a era do Instagram, hoje a loja com 20 anos, a maior parte dela foi sem internet, né? E agora a era digital, a gente tem que entrar no meio também. E hoje, para você fazer meia boca ou você tentar fazer um vídeo que não vai viralizar ou que as pessoas não se identificam, não compensa. Então, você tem que olhar vários vídeos, nada se cria, né? Tudo se renova, já diz o ditado aí. Então, hoje a gente tenta ver vários vídeos, ver o que as pessoas têm mais dúvidas, tentar trazer para elas de uma forma, não que seja difícil, né? Porque a gente trabalha, eu sou agrônomo, tenho que falar difícil com a pessoa, porque a pessoa não vai entender se eu falar difícil com ela, entendeu? Então eu tenho que trazer ela para mim e tentar passar essa dificuldade que ela tem da forma mais fácil possível. E também descontraído, né? Eu tento fazer a informação séria e também fazer um vídeo descontraído que a pessoa está do lado, ela vai gostar de dar aquela risada, vai se identificar, vai marcar um amigo. E assim, o Instagram, o TikTok, o WhatsApp vai bombando cada vez mais. A gente pode ver aí o poder da inovação. Sim. A gente tem aí fatores tecnológicos, mas é sempre bom você se reinventar. Né? E falando aí de inovação, Marcos, fala pra gente um pouquinho da importância de sempre se inovar. A gente tem recurso da internet, mas foi o que o Júnior falou, não adianta só você ir lá e postar. Ele pegou, falou, como que eu posso fazer diferente? Então, fala pra gente qual que é a importância da inovação e como que ela está atrelada, né, a um bom negócio. Na minha opinião, assim, a inovação ela é fundamental para qualquer tipo de negócio, né? A inovação é que vai garantir a tua perpetuidade. Por quanto tempo você quer que exista o viveiro? Por quanto tempo você precisa que a Insight Max exista? Então, quando você inova, você está o quê? Perpetuando. É óbvio que essa inovação ela precisa ser bem recebida pelo cliente. Esse é o objetivo final, tá? Mas a inovação ela tem que estar presente em todo tipo de segmento, em todo tipo de negócio. Quando a gente começou a falar de trazer pessoas diferentes, né?
vamos estudar aqui alguém que tenha um perfil similar com o da Inset Max, que tenha, assim, uma capacidade de inovação. E a gente logo chegou à conclusão que o Júnior tinha que fazer parte desse podcast, né? Ele realmente é uma pessoa muito dinâmica, está sempre inovando. Aliás, eu queria que você contasse para a gente aí uns 2 ou 3 vídeos que você fez que viralizaram, né? Foi muito bacana. A gente está tentando aí, é difícil, viu? Viu, pessoal? Assiste meus vídeos lá. Ajuda o Viveiro Papa Capim lá, que vamos que vamos. Então, o último agora, que não chegou a viralizar, mas todo mundo se identificou, é que minha mãe arrumou uma peruca lá, por acaso, não sei de onde minha mãe conseguiu aquilo. Falei, mãe, guarda que eu vou usar na loja. Ela falou, tá doido, né? E aí, falei assim, preciso gravar um vídeo da Black Friday. E aí, eu falei assim, gente, o pessoal que assiste o Stories do Papa Capim vai estar rodando lá e vai falar assim, cadê as promoções, né? Então, surgiu a Valdirene, e aí... Eu coloquei essa Val procurando, Júnior, cadê o Black Friday? E ela me ligando. No início eu atendo e falo, calma, que vai sair. Então, eu também despertei para o cliente que estava assistindo o Instagram o segredo, né? Que fala dos gatilhos mentais, que antigamente era pauta. Nossa, daí eu falei assim, só amanhã que vai sair a Black Friday. Então, o cliente fala assim, nossa, mas o que será que vai ter de preço bom, né? Então, amanhã eu vou dar um jeito de olhar o Stories ou vou no Papa Capim olhar. Isso daí foi um vídeo que ficou muito bom. Outro que viralizou, que eu gostei muito, foi das orquídeas, né? A gente até vai falar um pouquinho sobre as orquídeas. Eu peguei um tronco de madeira e ensinei o passo a passo, escrevendo ali mesmo, aparecendo no vídeo, de como que ela poderia, depois que acabou a flor, cultivar essa orquídea num tronco. Então, muitas pessoas gostaram da ideia, foi, graças a Deus, muita aprovação. Só que o difícil disso, né, Marcos e Letícia, é sempre inovar. Vocês que estão com a empresa aí, vocês sabem que a inovação tem que ter. E a gente tem medo de errar, né? Às vezes publicar alguma coisa e não ter aceitação. Então, por isso que a gente pensa certinho. Mas, trabalhando sério também, não tem jeito de não dar certo, né? Mas esses vídeos aí, pra mim, esses 2 são os melhores. Você falou 3? Tem o da Venca. Da Venca que a gente riu até, né? Me identifiquei tanto. Então, o da Venca... O cliente compra a Venca lá na loja, não, pode deixar que eu vou cuidar, e você explica, ela gosta de bastante umidade. Não vai faltar água. Ele passa pela planta, amanhã eu te rego. Daí a planta olha para ele, fala com ele, e aí quando ele chega lá, a planta já está morta, né? E ele fala assim, deixa eu ligar pro Júnior para ver o que aconteceu. Daí ele fala assim, ô Júnior, eu não sei o que aconteceu. Daí eu volto para a planta, coloco uma boquinha nela, sabe sim. Tipo, ele é mentiroso. Então o pessoal se identifica, marca os amigos, graças a Deus tá tendo uma aceitação boa aí. E a gente vê, é difícil o processo, você sempre tem que estar pensando em inovação, mas o processo em si da inovação, né, não necessariamente, é lógico, a tecnologia é fundamental, mas você fazer algo novo, né, não necessariamente precisa ser algo muito complexo. Né? Você oferecer um atendimento diferenciado para o seu cliente, você mexendo, alinhando a tecnologia, mas com o bom humor e o cotidiano, né, criando essa identificação com o cliente. São passos simples que são inovadores. Sim. E que fazem a diferença. E me fala um pouquinho, Júnior, da importância do atendimento ao cliente. Depois eu queria que o Marcos também complementasse isso. E o que isso faz diferença no cotidiano e nos negócios? O que a gente pode ver aí, eu tô novo ainda, mas estou há 12 anos lá, o cliente, ele quer ser bem atendido. Seja onde for, seja a classe social dele, ele quer ter atendimento, ele quer ter atenção. Na hora que você dá atenção para ele fala, opa, tá me dando uma atenção que no outro lugar não tive. Então, no Papa Capim, a gente tenta dar isso, atenção. Júnior, mas seu preço é o melhor? Às vezes não vai ser o melhor, mas pelo atendimento você vai conquistar a pessoa, né? Igual, chega uma pessoa que comprou uma planta pela internet, pagou caríssimo, não teve respaldo nenhum, e aí depois foi na loja. Nossa, Júnior, se eu soubesse desse atendimento, eu nem ligaria de pagar mais, mas o atendimento me faria estar aqui com vocês. O simples fato de você pegar uma sacola e levar até a porta para o cliente, fala, nossa, para que ele nem precisava disso, né? Faz com que o cliente desperte e fale assim, nossa, esse daí tem um cuidado tão grande com o cliente. E sem os clientes a gente não é nada, né? O Marcos pode falar um pouquinho para a gente aí que vocês têm 11 mil clientes, estava me contando, é isso mesmo? A nossa base de clientes é bem extensa, né? São 11 mil clientes. Perfis totalmente diferentes, né? Regiões diferentes, necessidades diferentes. E uma das coisas que você falou no início é que é muito importante entender o cliente, né? Qual é a dor que o cliente tem para que você possa estar mais próximo dele.
E aí o atendimento, eu gosto muito de classificar ele de algumas formas, né? Então, quando você vai numa sorveteria, por exemplo, e você pede, sei lá, você pede um picolé, e a pessoa te oferece um picolé, ok, você atendeu as necessidades daquela pessoa, né? Quando você vai na mesma sorveteria e você pede uma banana split e vem um picolé cremoso, você já começou a não atender as expectativas do cliente. Agora, quando você vai na mesma sorveteria, pede o picolé e vem uma banana split, aí você está surpreendendo o cliente. E assim, a gente tem que estar sempre atento à expectativa que o cliente tem, né? E eu acho que a oportunidade de você ter uma loja como você tem, onde você tem um atendimento presencial, faz toda a diferença ao que a gente chama de autosserviço, ou até mesmo a venda pela internet, que vai subir muito, vai continuar subindo, mas a interação com a pessoa, com o público, com o cliente ali no momento, você poder mostrar para ela como que você vai fazer para cuidar melhor daquela planta, isso tem um valor muito grande. Então, com essas coisas, quando você surpreende o cliente, quando você passa informação, eu acho que a informação ela é primordial, seja onde for, seja lá na tua loja, seja na internet também, a gente vê muito essa questão de engajamento, está totalmente associado à informação que você passa. Sim. Então, a informação, a pessoa quando compra um produto, vem junto com esse produto um monte de informações. E aí, quando você tem um atendimento presencial, você consegue fortalecer muito isso, né? E você acaba gerando valor, né? Você não está vendendo só produto, você está gerando valor passando a informação. Exato. E aí que fala dos gatilhos mentais, que é a primeira pauta que é obrigado a ter mandado, que a gente estudou bastante, que é a reciprocidade. O cliente, ele sente que, nossa, fui tão bem atendido, como que eu não vou comprar, né? Você não obriga o cliente, mas o cliente se sente na obrigação de, às vezes, nossa, me gerou valor, eu vou levar para casa. Exatamente. E a gente nunca se falou tanto de experiência. Sim. Também. O atendimento é muito ligado a isso. Então, o cliente vai comprar planta, vai em busca de uma solução para a necessidade dele, mas você oferece uma experiência para ele, começando pelo bom atendimento, pelo atendimento de cordialidade, de educação, e também mostrando para ele como que funciona, como que cultiva a planta. Então, é a venda de valor, não Sim. somente de produto, mas é a experiência realmente, que a pessoa chega e fala, pô, legal, eu saí no lucro no sentido de que fui comprar, por exemplo, uma orquídea, já sei como que cuida, que substrato que eu vou usar, o tipo de vaso, enfim, né? É todo um conjunto agregado aí que faz a diferença, né? E por acaso, se a pessoa tem uma foto, nossa, tem essa planta que está na minha casa morrendo, a gente já vai ajudar ela a salvar também, entendeu? Então ela já levou um bônus, comprou a planta, ganhou os cuidados ali dela, né, as informações dos cuidados, e da planta que estava morrendo em casa também, a gente vai ajudar sobre isso também. Legal, Júnior. Você falou aí que o pessoal manda foto, tira dúvida, mas tem algum outro tipo de atendimento que vocês fazem para sanar essa necessidade, essa dúvida do cliente? Tem algum diferencial aí no Papa Capim? Então, o diferencial hoje a gente está fazendo a visita técnica, né? Então, o cliente tem 3 formas. Ou ele leva as plantas até a loja, aí chega a cliente com um assaveiro lá, com um vaso desse tamanho assim, fala, Júnior, me ajuda a descarregar, tem que pegar 3 pessoas lá. Então, por causa disso, a gente começou a fazer a visita técnica, que a cliente liga pra gente, a gente vai até lá, fica com ela 1 hora, vê todas as plantas dela, vê o que precisa ser feito. Conforme for, se for vaso pequeno, a gente leva para a loja. E se for os vasos maiores, a gente faz no local. E a terceira, que é a foto pelo WhatsApp, Instagram, que às vezes para o cliente, como a nossa loja fica longe da Zona Sul, Zona Leste, então para o cliente ir até a loja complica. Então ele manda uma foto, um vídeo, e a gente tenta passar para ele o que pode ser, pegando as informações. Tem gente que manda um vídeo e a planta já não está lá faz tempo, né? Só está o vaso. Só está o substrato lá. Júnior, tem salvação? Não. O substrato pode ser usado para outra coisa, mas a planta, tchau, já foi embora. Que coisa. E, Júnior, você falou de pessoas que deixam a planta lá, é praticamente um hospital de planta, então. Então, nesse caso que a pessoa leva o vaso até lá, né, quando a gente consegue descarregar, a gente faz uma UTI de plantas lá. Então a gente passa para a pessoa o que pode estar acontecendo.
A gente vai melhorar a planta dela e a gente vai dar um prazo. 30 dias pode vir buscar que vai estar legal a sua planta. 15 dias tá legal a sua planta. Muitas das vezes a gente salva a planta, fênix, né? Ressurge, igual a Letícia falou. Só que dá 10 dias a pessoa consegue matar ela de novo. Então, o ideal é a gente ir no local, na casa da pessoa, fazer essa visita, falar assim, essas plantas gostam de sol, essa daqui tem que ter menos água. Mas é um trabalho que está dando super certo. Esse lance da UTI das plantas no Papacapim. Agora a gente tem um terreno do lado da loja, agora vai abrir não sei quantos leitos lá, viu? Porque... Que bacana. Então, o pessoal tem aprovado muito esses trabalhos e é igual a gente está falando agora, agrega valor para a gente também, né? Porque a gente vende os produtos, precisou de inseticida, a gente vai naquela empresa que a gente mais gosta, que é a Insetimax, né? Coloca o Inseticon lá para matar pulgão, cochonilha. Precisou de adubo, Orogarden. Então, a gente vai agregando valor em tudo e o cliente aprova sempre no final. Legal. E falando nessa questão aí de UTI, né? Como é que foi o período de pandemia para você? O que aconteceu durante a pandemia? Você viu alguma mudança de comportamento no consumidor? Para você, como é que foi passar por essa pandemia? Então, a pandemia começou e a gente começou a receber uns vídeos direto de Olambra, eles jogando um monte de planta fora, né? E aquilo lá só a gente, porque a Olambra não sabia como que ia ser quando começou a fechar. Então, e as plantas, elas têm que estar num porte para você comercializar ela. Se passar desse porte, é perca. Então, a gente recebeu um vídeo deles jogando milhares, toneladas de plantas fora. A gente falou, pronto, pra gente não vai dar certo, né? Se pra eles lá que são enormes. Só que na primeira semana a gente começou a ver que começou o atendimento pelo WhatsApp, bombou. Eu quero que entrega uma muda aqui em casa, eu quero que faz isso. E aí foi passando o tempo e a gente viu que teve aumento de 20%, 30% nas vendas. E que conforme a pessoa ficou em casa, aquele espaço de terra que ela saía para o trabalho, que ela nunca dava tempo de ver, ela começou a sentar lá e começou a ver aquela terra e falou assim, não, tá muito feio isso daí. Preciso colocar uma planta aqui. E aí começou, viver no Papacapim, eu preciso dar um trato aqui no jardim, você tem alguém que faça? Tem os produtos, eu não posso estar indo aí, mas vocês entregam, a gente estava entregando. Outra coisa, a gente estava falando sobre pai e mãe de planta, né? Antigamente era pet, cachorro, gato, coelho, hamster, e hoje não, o pet é a planta. Então a pessoa ficava sozinha lá em casa e fala assim, pô, preciso de alguma coisa para a terapia, né? Que a planta entra com uma terapia para a pessoa. Então, ô Júnior, eu tenho um apartamento, eu tenho um apartamento aqui, quero ter uma plantinha. Então, vamos lá, manda a foto do seu espaço que eu vou te indicar uma planta para bastante claridade, pouca água. E graças a Deus foi um boom. Pra gente, a gente ficou super feliz, né? A gente conseguiu contratar 2 pessoas durante a pandemia, aumentou as vendas da loja e agora a gente não quer parar mais, né? Vamos comprar a planta, gente, e não viver o Papacapim sem conta. Mas você precisou fazer alguma adaptação? Você já fazia entregas? Você já tinha esse tipo de serviço? Ou você precisou se adaptar de alguma forma? Que tipo de melhoria que você teve que fazer na loja? Então, o serviço de entrega a gente já fazia, só que a gente teve que melhorar. Então, a gente teve que adquirir um carro melhor. O que foi mais difícil? Fechou. E muitas pessoas iam até a porta da loja. E a gente estava fechado e não poderia abrir de jeito nenhum, né? Uhum. E a gente teve que adaptar o cliente, porque assim, a tecnologia hoje, os jovens dominam muito fácil, né? Mas um senhorzinho, o seu João de 62 anos, não tem tanta facilidade com o celular. Então a gente teve que adaptar. Ele ia lá, eu pegava o celular dele, colocava o número da loja. A gente tentou explicar para alguns clientes, começou a fazer uns vídeos explicativos também, para ele como entrar em contato com a gente. Porque na loja não estava podendo receber ninguém, entendeu? E a maior dificuldade foi essa, de atender pelo WhatsApp. Você mostrar o tamanho de uma planta, porque senão você chega lá, você tira uma foto, a pessoa, nossa, é muito pequena essa planta. Eu não comprei essa planta, não. Não, aqui é a mesma planta. Não é essa planta, não, pode trocar. Então, a gente teve um desafio nisso, né, de convencer o cliente, de fazer a adaptação dele de atendimento a longa distância. Por isso que hoje eu acho que vai ser difícil quem já trabalhou em home office, que deu um resultado para a empresa, voltar ao trabalho. Porque a gente viu que hoje as pessoas não precisam sair de casa mais para nada. Até para comprar planta, comprava pela internet, pelo Instagram, pelo WhatsApp. E até as pessoas um pouco mais velhas, que tinham essa dificuldade, ficou fácil, entendeu?
pagamento via Pix, entendeu? Então hoje é muito mais fácil da gente adquirir tudo, não só plantas, né? E o mais difícil mesmo foi isso, o atendimento na porta, que não poderia ter ali, a gente com medo de chegar... Fiscal. Gente, vamos embora, gente, não pode. E o brasileiro vê uma fila, né? Fala assim, tá dando desconto. É feito manada, né? Tá dando desconto. A gente viu, tinha 15 na fila. Não, gente, vamos embora, a pandemia tá aí, pô. Complicado. E, Júnior, você falou da tecnologia, da adaptação aí no período de pandemia, e a gente também percebeu, e até com pesquisas mesmo, né, que durante esse período as pessoas voltaram mais o olhar para dentro das casas, do cuidado, até o Marcos também apresenta isso nos treinamentos Sim. dele, né, Marcos? E assim, falando de planta, falando de cuidado de casa, que a pessoa passou a ser mais zelosa realmente Sim. pelo seu espaço e pelas suas plantas. Agora, falando de sentimentalismo, conversar com a planta ajuda? Hoje, o que mais se acontece é isso. A gente recebe vários vídeos lá das pessoas conversando. Só que assim, se você conversar com a pessoa, você pode falar em vários idiomas e não ter o que ela precisa, não vai adiantar, viu, gente? Então, assim, a planta, ela vai gostar dessa conversa sua, o seu dedo verde, só que precisa do ambiente certo, tá bom? E se tiver dúvida, já sabe, né? Hoje cresceu muito, igual a gente tá falando nesse podcast todo. E as plantas entraram como terapias. Então, as pessoas que são sozinhas em casa, as plantas têm nome e sobrenome, né? Nome e sobrenome? Nome e sobrenome, o pessoal coloca hoje, né? Igual o Marcos estava falando pra gente, a maior terapia não é pra planta. Você conversar com a planta, se não tiver sol, não adianta nada. É mais pra gente mesmo, né? Que ficou muito tempo sozinho nessa pandemia. E as plantas estão só ajudando as pessoas aí. E falando de plantas, Júnior, existe alguma planta que você goste mais de trabalhar? Lógico que as plantas são ótimas, benéficas, lindas, mas em termos de preferência do Júnior, tem alguma que você prefere, que goste mais? Eu particularmente gosto de trabalhar muito com cactos suculentas. Por quê? São plantas que demoram muito para florir, elas têm cores e aspectos diferentes e variedades. São infinitas variedades de suculentas, né? Cruzamentos que fazem aí. Então, são minha preferência. Na loja, a gente vê hoje que é tudo. Ervas medicinais, que nossa avó usava. Folhagens, que era folhagem de vó. Frutíferas, que hoje está em alta. Todo mundo quer ter uma fruta em casa. Por quê? Com o crescimento urbano crescendo, pessoas estão morando em apartamento. Não tem mais aqueles terrenos que vó tinha, né? E as crianças não sabem de onde vem frutas hoje. Então, o pessoal quer ter uma frutífera em casa que produz em vaso. As flores, em geral... Todas são muito bem aceitas, né? E as plantas carregam muita história com a gente. Eu tenho certeza que alguma planta lembra a sua infância, lembra a sua avó, e é o que estava em gatilho mental também, que você passou na pauta, que a gente contando uma história para o cliente, vai tocar no sentimento dele, né? Então, tem uma plantinha lá que chama Coleus. Coleus é uma planta toda desenhada que toda avó tinha, toda avó. Então você fala assim, nossa, essa planta lembrava minha avó. O cliente, eu vou levar uma porque faz tanto tempo que eu não via dessa planta. Então assim, a gente gosta de trabalhar com todas, mas suculentas e cactos para mim é unanimidade hoje. E com relação à procura dos clientes, quais plantas são mais procuradas? Então, igual eu estava falando, como hoje a gente está muito compacto em um apartamento, né? As pessoas querem colher o próprio alimento, o lance de ser orgânico. Então, alface, salsinha, cebolinha que planta em vaso, tendo você 6 horas de sol, 5 horas de sol você consegue ter. São unanimidades hoje, tudo que a gente se colhe. Então, cebolinha, salsinha, um alecrim, um manjericão para você colocar no alface, numa salada, numa pizza, entendeu? No molho. Então, hoje as plantas que a gente consegue cultivar e consumir são o que o pessoal mais procura e as frutíferas. Uhum. E, Júnior, falando aí de erros, a gente já falou do hospital, a gente já falou da UTI, já falou do atendimento via WhatsApp, mas se você pudesse listar os principais erros que você aí recebe de reclamações eu não digo, mas de contato mesmo, de mensagem, o que você pode falar pra gente? Os problemas hoje que mais tem, né, é isso. As pessoas querem ter planta dentro de casa. Aí abre lá uma revista Casa e Jardim, vê aquela sala linda com uma planta lá dentro, fala, nossa, eu quero ter uma planta dessa. E chega lá na gente, a gente fala assim, infelizmente não tem como.
Não, mas eu vi lá na novela, eu vi no Instagram, eu quero ter uma igual da novela das 11, das 9. Fala assim, ó, essa planta é colocada lá e tirada pro cenário, né? As plantas gostam de muito sol. A maioria das plantas gostam de sol. Pelo menos de 4 a 5 horas de sol. Por lance de fotossíntese, a gente está com o Marcos aqui, depois ele pode explicar um pouquinho mais sobre isso pra gente. Por quê? Planta num lugar interno, ela não vai ter transpiração. Se eu estiver errado, você pode estar me falando, tá? Então, assim, a planta não vai ter gasto de energia, gasto de água. E dentro de casa, a pessoa quer regar, ela quer cuidar. Então, a planta que não tem, não recebe esse sol, não faz a fotossíntese, a planta ela está trabalhando com metabolismo baixo, entendeu? Então, o maior erro das pessoas é regar muito e a planta morre. Então, assim, ó, planta dentro de casa que não pega sol, planta com excesso de umidade, frutífera dentro de casa que não pega sol não adianta, orquídea que não pega sol não adianta, é só decoração. Entendeu? Então, os maiores erros é isso. É você não conhecer a planta, não tentar pesquisar um pouquinho mais sobre ela e colocar num ambiente que ela não gosta de jeito nenhum. Aí fala, Júnior, mas eu não tenho a mão boa, meu dedo é podre, eu desanimei. Não é assim. Falta, às vezes, a informação para o cliente. Mas por quê? Hoje tem muitos veículos que, em vez de levar a pessoa a informação correta, preferem só a venda, entendeu? E lá na loja, às vezes, a gente perde a venda por conta de que a gente não quer que o cliente reclame com a gente depois, né? Você me indicou uma coisa e para o cliente não gastar o dinheiro dele também, entendeu? Com certeza. E, Marcos, falando aí para a gente de uma forma mais informal, explica para a gente esse processo que o Júnior acabou de citar, das plantas, para elas se desenvolverem melhor. Então, a planta, ela precisa de algumas coisas, muito poucas, inclusive. Ela precisa de luz, ela precisa de água, ela precisa de nutrientes, e ela precisa, que a gente chama de substrato, ou de um local para ela crescer, tá? Então, são esses 4 elementos que a gente precisa ter para ter uma planta, seja onde for, seja em casa, seja no jardim, seja no seu sítio, na sua chácara, onde for. Então, a luz ela é primordial. Então, a luz ela faz a fotossíntese, que é justamente o processo de metabolização dos nutrientes em energia. Então, se não tiver luz, não tem evolução da planta. Óbvio que existem plantas que precisam menos ou mais de luz, né? Tem plantas que são menos ou mais exigentes em umidade também. Por exemplo, um cacto, originalmente é uma planta que estava vivendo em ambientes muito áridos. Por exemplo, um deserto. Então, ela não tem uma necessidade tão grande de água quanto por exemplo, uma planta que vive numa floresta amazônica, onde tem muita umidade. Nutrientes, a mesma coisa. Então, geralmente, as plantas têm necessidades diferentes de nutrientes. Até por isso, na nossa linha de fertilizantes da Urugarden, a gente tem adubos, fertilizantes diferentes para cada tipo de planta. Por quê? Porque um coqueiro, ele precisa muito potássio. Até se você toma água de coco, a água de coco é muito rica em potássio. O pessoal fala, toma água de coco, come banana, que tem potássio, não dá cãibra. Quem faz exercício. Esse potássio, ela tira de algum lugar. Ela tira do solo, né? Já, assim, plantas que têm muita flor, elas precisam, além de potássio, elas também precisam de fósforo, por exemplo. No enraizamento, é necessário fósforo. Então, essa diferença de necessidades que as plantas têm faz com que a gente tenha fertilizantes específicos para cada tipo de planta. Isso é muito legal, porque não é sempre que você tem esse conhecimento completo. Mas eu acho que o pessoal na loja é interessante ter para justamente justificar a venda dos produtos diferentes. Não é porque a gente tem um produto igual e é tudo a mesma coisa. Não, muito diferente. Se você pegar, por exemplo, o gramado é o quê? O gramado é folha. Você não precisa ter flor no seu gramado, né? Você está objetivando o quê? Folha. E o elemento mais importante para folhagens é o nitrogênio. Então, você tem no nosso fertilizante gramado uma grande concentração de nitrogênio, muito maior do que potássio e fósforo, por exemplo, que são os principais elementos, né, que a planta precisa. Mas existem também os micronutrientes. Então, todos os nossos fertilizantes, eles têm essa característica de ser específico, o que ajuda muito a pessoa, né, o leigo, aquela pessoa que não tem um conhecimento tão grande, a ter sucesso no cultivo dessas plantas, né? Principalmente a pessoa leiga, né, Marcos? Realmente, eu falo isso
por mim, que realmente você cultiva, você quer cultivar um tipo de planta, e agora? Mas ali, realmente, a linha de fertilizantes, né, da AgroGarden tem uma coisa um produto para cada especificidade da planta, que torna mais fácil realmente o cultivo. E agora, Marcos e Júnior, é verdade que durante o inverno, o gramado exige um cuidado especial? O que vocês me falam? De uma forma geral, no inverno, cai muito o metabolismo das plantas, tá? Você tem menos luz solar, menos energia. Você tem, no caso do Brasil, em algumas regiões específicas, como por exemplo o Sudeste, você tem menos umidade, então os nossos invernos são secos. E aí não tem como, a planta realmente ela reduz o metabolismo dela, principalmente as gramíneas, que é o caso das gramas esmeraldas, São Carlos, que é o caso da cana-de-açúcar, que é o caso da braquiária, enfim. Esse tipo de planta ela precisa muito de energia, de luz solar, para poder converter todos os nutrientes e águas em energia. Então não há necessidade de você fazer uma adubação tão forte em nitrogênio nesse momento. E se você errar a adubação, e aí isso acontece, deve acontecer muito, né, Júnior? O Sim. pessoal deve queimar muito gramado lá. Por quê? Põe o adubo e não irriga. E aí você acaba queimando, porque de fato o nitrogênio em altas concentrações, ele pode queimar a folha. Acontece isso lá com você? Júnior? Muito. O cliente leva um adubo achando que vai deixar verdinho, joga tudo. Uma concentração altíssima e não rega. Então, acontece o que você falou aí de queimar. E no frio também, né? As perguntas que mais tem. Júnior, minha grama está bem seca, será que é falta de água? E o lance não é, né? Porque baixo metabolismo, o frio vem, a planta não tem como desenvolver uma área foliar verdinha, né? A gente viu na cana aí, na braquiária, igual você falou, tá tudo correto. É isso aí. E, Júnior, o que mais você me fala sobre a estrutura mesmo de um garden? A gente já falou de necessidade de clientes, a gente já falou de bom atendimento, mas você sentiu, de acordo com a necessidade desses clientes, que você precisaria aumentar, de repente, o seu mix de produto? Qual que é a importância de se ter um bom mix de produto? E o que é necessário para se ter um garden? Assim, é necessário um investimento muito alto? O que você me fala sobre esse modelo, né, o funcionamento do negócio? Sim. Então, presencialmente, hoje, igual a gente está falando de tecnologias aqui, hoje, com investimento baixo, você consegue vender plantas por conta da internet, né? Agora, a gente, como é presencial lá, o investimento acaba sendo um pouco mais alto. Terreno, ou você tem que alugar um terreno. As estufas, que não são baratas para estar sendo feitas. Irrigação. Você tem que fazer um local acessível, igual vai muitos cadeirantes na loja, vai pessoas com deficiência visual, então você tem que ter um local amplo, um terreno plano para essas pessoas não se acidentar. Então, assim, o investimento acaba sendo alto, é investimento que a gente tem que se pensar aí, né? A gente mesmo lá na loja agora conseguiu um terreno do lado, então a loja vai aumentar mais ainda. Mas com isso, a gente tem que ter mix de produto, aumentar os serviços de qualidade para a gente trazer mais clientes. Igual com esse terreno novo, a gente quer fazer oficinas. Quantas pessoas não sabem plantar um vasinho? Então, agora a gente vai ter esse curso. Quer plantar um vasinho? Vem aqui no Papa Capim, que a gente vai te ensinar. Fazer workshops. Gente, vamos fazer um podcast hoje dentro do Viveiro Papa Capim? Então, vai ter um espaço lá para a gente agregar esse valor, entendeu? E com esse investimento alto, a gente consegue recuperar mais rápido também. O investimento, ele é alto, né, Júnior? A gente vê que a maioria dos gardens, eles ocupam áreas grandes, Sim. né? E você pega hoje uma área grande numa cidade, não é barato, né? Você tem a questão dos vasos também, que sempre tem... Eu acho que o importante, o que você estava falando, é ter um mix de produto para poder ofertar para o cliente. Então, você tem que ter ali o vaso, você tem que ter a planta, você tem que ter o fertilizante... Você tem que ter um inseticida para algum tipo de problema que a planta tenha, substratos, que ocupam um espaço muito grande, né? É que o cliente hoje, ainda com o preço da gasolina que está, ele não vai querer ir ali e comprar um produto. Você não tem aqui, então eu tenho que ir em outro lugar. Então, é capaz de você perder o cliente justamente por conta disso. Ele quer ir no local e já ser atendido com tudo, entendeu? Exatamente, o serviço, né? Lá na loja a gente sempre foi muito de roça, né, essas coisas. Então, a gente chegou a um momento que a gente vendeu o queijo, o leite e uma cachaça da roça.
E o cliente comprava terra e tudo mais. Eu falei assim, ó, se o senhor quiser queijo, leite, o cliente ficava assim, né? E comprava. Eu falei assim, nossa, mas aqui tem tudo. Eu falei, graças a Deus. E é isso. Você trazendo produto, você traz o cliente junto para você, né? Mas esse é um conceito que está evoluindo muito, né? As pessoas, elas querem otimizar a energia delas. Então, Sim. quando elas vão comprar alguma coisa, se você puder dar a oportunidade de ela comprar muitos produtos ali na tua loja, isso agrega demais. Sim. Né? Agora, uma coisa que eu gostaria de entender é como é que você faz a ambiência lá. Como é que você distribui as plantas, como é que você faz esse trabalho, porque eu acredito muito que o ambiente ele também facilita a venda, né? A gente com o Viveiro Papa Capim lá, a gente acaba visitando outros gardens porque a gente quer ter ideia. Igual Sim. a gente falou, nada se cria, tudo se renova, né? O que a gente vê hoje é um ambiente que acaba ficando bagunçado e o pessoal quer limpeza, quer chegar, mesmo que a gente mexe com terra lá, não quer ver um negócio sujo, entendeu? Sim. E assim, a pessoa conseguindo, a gente já deixou uns vasos montados. Por quê? Na hora que a pessoa olha aquilo lá, fala, nossa, vai combinar lá em casa isso daqui, né? Eu vou levar isso daqui. Então, assim, a gente já deixa de um jeito que o cliente já consegue memorizar na cabeça dele como vai ficar na casa dele, como que ele vai presentear uma pessoa, que a pessoa falou daquela planta. Planta tem moda, tá? Então, assim, é igual uma roupa. Ela tem a planta da moda agora também. Igual tem uma begônia que chama begônia imaculata, que é a sensação. Então, assim, a gente tem que ir atrás de novidades, entendeu? Não adianta eu ficar sempre com as mesmas plantas lá, que não vai ter. E é o gatilho mental lá. Você trazendo novidade, a pessoa, nossa, eu quero. Por quê? Uma pessoa famosa colocou no Instagram lá, e ela falou assim, nossa, lá no Papa Capim tem. Então, eu vou lá buscar essa planta também. Então, assim, sempre renovando ali. Nossa, o cliente passou, nossa, eu vim aqui esses dias, não era assim. E o cliente fala, nossa, eles mudam sempre, né? E mesmo tendo pouco espaço. O nosso problema hoje é pouco espaço, gente. Você olhar lá, você fala assim, meu Deus, falta espaço aqui. E agora com espaço, o que a gente quer fazer hoje no Papa Capim? A gente vê grandes gardens aí que a pessoa vai lá, não com a intenção de comprar, ela vai para passear. E o lance do Papa Capim agora vai ser esse. A pessoa, nossa, vamos dar uma volta lá no Papa Capim? Então vai ter um lago ali, vai ter um playground para as crianças. Então assim, nossa, eu vou levar isso daqui, tava procurando, olha, eu não sabia que aqui tinha. Então é você trazer a pessoa com a intenção de vender, mas com a intenção dela relaxar, entendeu? Tá no meio das plantas ali e relaxar. E faz toda a diferença. Esses dias eu fiquei num hotel, numa cidadezinha que chama Tocantins. Primeiro que eu achei que Tocantins era só estado, mas não é. É uma cidade lá de Minas Gerais. E eu tava lá no hotel e o cara tinha uma cachaça de manga, cara. Sim. E também vendia uma goiabada, né? Naquelas de cascão, né? Que eles chamam. Né? E assim, vende muito, cara. Vende demais. Eu via todo mundo que saía ali do hotel, fazia o check-out e comprava. Por quê? Porque também só tinha ali naquele lugar. Então, você além de ter diversidade, essa situação, às vezes alguns produtos identificam a loja também. Sim. Né? E não vai encontrar em outro lugar, né? Uma cachaça de manga. Exatamente. E provavelmente você que comprou aqui, a gente está contando aqui, alguém falou, nossa, eu já vi lá em Tocantins, uma cidade, ou vai pesquisar lá agora, que lá tem essa cachaça, entendeu? É isso. É você ter um produto ali que só você tem. É difícil a gente ter um produto exclusivo, né? Mas tentar ser exclusivo para as pessoas procurarem você por isso também, entendeu? Não o hotel, ótimas acomodações, mas tinha uma cachaça de manga lá também. É algo totalmente diferente. Sim. E a gente também tem visto muito nessa questão de ambiência de loja, de atendimento de necessidades, com o varejo de vizinhança de uma forma geral. E o melhor exemplo que a gente tem aí, por exemplo, é o Papa Capim. Sim. Você atende outras regiões, mas eu aposto que tem muita gente da região ali, dos bairros próximos, que fala, pô, vou lá, é pertinho, vou comprar isso aqui, eu vi tal coisa, que bacana. Existe muito isso? Você percebe muito esse relacionamento de vizinhança, Júnior? Graças a Deus, agora, voltando aqui com o Instagram e tudo mais, a gente consegue ter alcance de outras cidades, né? Uhum. Então, a gente já mandou planta para Recife, que você fala assim, nossa, gente, mas será que lá não tem? Mas por quê, né? Se identificou com o Papa Capim, né? Então, assim, mandou... O que acontece? Todo final de ano, muitas pessoas procuram o Papa Capim porque vão pro norte, né? E lá no norte, no sertão, é difícil de, às vezes, encontrar algumas plantas, igual jabuticabeira para vaso e tudo mais. E eles já sabem, às vezes uma pessoa foi lá, a gente fez e começou a
trazer várias. A gente empacota tudo certinho, deixa bonitinho, e às vezes até entrega na rodoviária para eles de Ribeirão. E assim, gente, será que lá não tem? Mas eles já sabem que a qualidade vai chegar a vir, porque às vezes de ônibus é 3, 4 horas, né? Então a gente está levando para o norte do Brasil. Eles falam assim, gente, uma cidade, um viveiro tão pequeno nosso tá... Então assim, ó, Dumont, graças a Deus, São Simão já vendemos, Pitangueiras, gente, graças a Deus tá abrangendo, e por causa dos produtos, né? Nossa, mas você tem isso daí também? Tem. Ah, você tem isso? Ah, então me entrega tudo, pode ser? Pode ser, deixa que a gente faz isso daí para você. Bacana, Júnior. Agora, mudando um pouquinho aí de assunto, você falou de fim de ano, de compra de plantas, enfim, quais são as plantas aí você falou da bigônia, que é uma nova planta que está na moda, mas fala pra gente, nesse fim de ano, além da bigônia ser uma novidade, essas plantas de fim de ano, que o pessoal mais procura flores para fazer arranjos de mesa, o que você pode me falar que é o top de linha para esse Natal e Réveillon aí? As plantas, o lance das cores, né? Então, assim, tem Novembro Azul. Então, tem pessoas que procuram, quer fazer uma campanha de Novembro Azul lá. Setembro Amarelo. E agora no Natal, o vermelho, o branco, se destaca muito, né? E tem uma planta que chama bico de papagaio ou flor do Espírito Santo, ou a flor do Natal. Você já deve ter conhecido aquelas flores avermelhadas, né? Uhum. Na verdade, a flor não é aquela vermelha. A vermelha é uma folha dela, que ela meio que se camufla, né, como flor, para os polinizadores ir lá. Só que a flor dela é no miolinho dela só, que é a flor. Então ela solta aquelas folhas vermelhadas, às vezes o polinizador acha que é flor, mas quando chega lá só é uma florzinha desse tamanho, deve dar até dó dele, né? Então, hoje a decoração em casa é muito, né? Hoje começou a árvore de Natal, quer ter planta de corte. Lá na loja a gente não trabalha com planta de corte ainda por conta de resfriamento, tem que ter uma câmera fria. Só que hoje, flor do Natal é a que mais vende. E agora essas plantas para presente que agora no Amigo Secreto, não é mais roupa, é planta. Então assim, gente, tem uma mãe de planta lá que ela quer tal planta. Você arruma para mim? Arrumo. Então, begônia maculata, flor do Natal, suculentas em geral. Final de ano tem confraternização, a gente monta os arranjinhos para cada pessoa levar para casa, entendeu? Kit de plantio. Ah, meu filho vai fazer 4 anos, ele quer aprender a plantar. Então a gente faz 15 kits. Aí ele distribui para os amiguinhos dele para plantar na casa deles também, entendeu? Então, hoje, em geral, todas as plantas se vendem, graças a Deus. Que bacana. E muito bacana essa iniciativa também do kit do cultivo. Sim. Isso é muito legal. Mais uma vez, agregando valor. Sim. Né? E falando de cultivos aí de uma maneira geral, mas agora a gente vai falar das queridinhas, né? Das orquídeas. Júnior, o que você me fala sobre as particularidades aí das orquídeas? A gente sabe que tem N espécies, não sei quantas são catalogadas, mas lá tem muita procura? Então, orquídea, né, vem de gerações e gerações, há muitos anos, são plantas que são muito duradouras, né? Existe aí, que a gente estava pesquisando, em torno de 50 mil plantas, sendo 20 delas que a gente encontra em habitat natural, florestas, mata atlântica, amazônica, e 30 delas feito cruzamento, são as híbridas e tudo mais. No Brasil, 3.500 orquídeas a gente consegue ter. Tá? Hoje, na região sudeste, o que o pessoal mais procura, pelo menos na loja, são catleias, phalaenópolis, cimbídeos, dendróbios. Às vezes, Júnior, é nome difícil, mas a gente com certeza já viu em mercado. Tá? Aqui o pessoal mais procura hoje é as phalaenópolis. São aquelas que dão uma haste floral e vários botões. Já fizeram na cor azul dela, rosa, lilás, pintadinha de roxo. Orquídeas, elas podem florir de 3 a 2 vezes ao ano, tá? Tem essa phalaenópolis mesmo, ela pode durar de 6 meses a floração a 1 mês. Aí depende como está enraizado, se já replantou ela. E tem orquídeas que duram 3 dias de flor só, tá? Hoje, orquídea precisa de sol da manhã, uma boa adubação e um recipiente para você estar plantando ela, tá? Com isso, você vai ter um resultado melhor na floração. Uhum. A gente vê que, assim, eu pelo menos, já tive algumas orquídeas. Sim. Eu sou agrônomo, né? Às vezes é só no papel. Cara, mas eu tinha orquídea lá, aí ficava 1 ano e putz, não ia pra frente, cara. O que eu precisava ter feito naquela ocasião? Hoje eu não tenho mais orquídea. Primeiro, mandar foto no viveiro Papacapim. Então, Marcos, é isso. Aí você chegou a replantar ela ou não? Não, nunca fiz isso. Coitada. Mas existe
Existe um tempo de fazer esse replantio, Júnior, aproveitando então, aí o gancho? As orquídeas, né, hoje muitas pessoas decoram dentro de casa. A floração dentro de casa vai ser muito menor do que se ela estivesse pegando o sol da manhã, recebendo luz, trabalhando. A gente sempre vai replantar as orquídeas após a floração. Por quê? Então a gente replanta com a floração, a gente vai mexer na raiz, na estrutura de raiz, e pode deixar a orquídea mais fraca e ela aborta as flores. Depois disso, eu fiz um vídeo lá no TikTok que eu coloquei num tronco. Aí eu peguei musgo seco, que é o esfagno, fiz um sanduíche dela, coloquei ela e coloquei mais musgo. Então ela ficou bem dentro do musgo assim. O musgo vai segurar a umidade. Mas só que como orquídeas são plantas epífitas, tem algumas terrestres também, mas epífitas são o quê? Se a gente colocar ela em uma árvore, ela por si só vai grudar ali. Ela não é parasita, que vai sugar a seiva da planta. Ela só vai utilizar ali o tronco da árvore, vai pegar nutriente pelo vento, vai pegar a chuva, a água dali e vai se desenvolver ali, entendeu? Ela consegue se moldar ao ambiente que tem. Então assim, Júnior, se colocar uma orquídea em muito sol, ela vai dar uma boa sentida, vai amarelar algumas folhas, mas depois ela vai soltar as folhas rústicas que vão aguentar o sol. Por quê? Ela vai se adaptar ao espaço, entendeu? Então, às vezes, no caso do Marcos, precisava ver qual tipo de orquídea era. Segundo, um pouquinho mais de atenção à coitada, aí uma boa conversa. E passar ela para um vaso maior, fazer uma adubação Coro Garden aí. Mas coitado, hein, cara? Infelizmente eu não dei um trato. Com relação a fertilizante, o que você me fala, Marcos, do Oro Garden Orquídeas? Então, o Oro Garden Orquídeas é um fertilizante que ele foi balanceado para a orquídea, tá? Então, ele tem as quantidades ideais de fósforo, potássio, tem um pouquinho de nitrogênio também. Ele tem um elemento muito importante na formação da flor, que é o boro, que é um micronutriente. Mas além desse trabalho com o nosso Oro Garden Orquídeas, a gente também costuma indicar a farinha de osso, porque ela também tem muito fósforo. E uma das coisas que você consegue ter, fazendo uma adubação correta, é justamente ter uma floração mais longa ou mais florações durante o ano. Isso. Então, quando você trabalha com o fertilizante da Oro Garden mais associado à farinha de osso, que a gente também tem da Oro Garden, você consegue, por exemplo, ter floradas mais longas e mais vezes durante o ano. E a orquídea, quando a gente tem em casa, pelo menos eu foco muito na flor, né? Então, quanto mais tempo de flor e mais quantidade de flores você tiver, melhor vai ser. Então, acho que esse é o ponto principal do nosso fertilizante, a base para cultivo de orquídeas, né? Então, a gente pode dizer que essa combinação vai ajudar na floração, aumentar o número de flores e o tempo também, a permanência de flores. Sim. Outra vantagem do nosso produto é que ele é um líquido concentrado. Então, você faz a diluição, você faz uma aplicação foliar, né? Aí você tem uma absorção mais rápida do fertilizante. Então, você tem um resultado muito rápido. E aí, a farinha de osso, ela vem e complementa esse trabalho com uma durabilidade maior no substrato que ela estiver sendo cultivada, né? Certo. E, Júnior, existe orquídea para o ano inteiro? Você falou se de repente você colocar uma orquídea em sol pleno, ela vai sofrer um pouquinho, mas depois vai se adaptar. Mas existe orquídeas para o ano todo e para todos os ambientes? A preferida de todas hoje, questão de ambiente, seja no mais frio ou lugar mais quente, é as phalaenopsis, tá? Gente, não coloca a orquídea no sol, tá? Ela se adapta, mas ela sofre muito, tá? Vamos deixar só o solzinho da manhã ali, que tá ótimo. Com a adubação da Oro Garden vai ficar ótimo também. Então, assim, ó, o que acontece? Tem os tipos de orquídea que são as epífitas, né? Que você falou de substrato. Que elas podem ser plantadas num substrato. Substrato que drene mais, com a casca de macadâmia, casca de pinos com carvão. E um pouco de esfagno também. Se for aquele caso da pessoa que não consegue irrigar muito, o esfagno vai segurar a umidade. E tem as orquídeas terrestres, que vão parte de terra vegetal. Então, vem o substrato de orquídeas e vem uma parte de terra vegetal que elas se adaptam melhores. As orquídeas terrestres são de climas um pouco mais frios, tá? Então, dificilmente a gente consegue cultivar ela aqui na nossa região, mas aqui é muito quente e seco, né? Só que não consegue voltar ela a florir. Igual é o cimbídio, que hoje é comercial, é uma planta que vende muito, e sapatinho também. A orquídea sapatinho, que ela lembra um sapatinho à flor. Você consegue cultivar muito bem as folhas dela, o estado vegetativo dela, só que mesmo... Aí eu nunca testei o Oro Garden, viu? Podendo colocar o Oro Garden aí, às vezes ela pode soltar a flor na nossa região.
Então, assim, o substrato, aliado do sol da manhã, com água regrada aí, e uma adubação, não tem erro para você ter uma boa floração, um maior tempo de flor e quantidade de flor também. Uhum. Ô, Júnior, você falou de orquídea azul, orquídea de cores diferentes. Como que se dá essas cores? Então, a azul é tintura. Tem muitas Tintura? Isso, ela na haste floral dela, eles injetam uma tinta que faz com que os botões fiquem azuis ou rosa, tá? É um rosa bem clarinho. Um rosa escuro já é um cruzamento que fizeram e já ficou com a cor natural. Mas o que acontece, Júnior? Eu vou pagar R$100, R$120 numa orquídea azul e ela vai voltar a florir azul? Não. A próxima floração ela já vem branca. Porque é uma enganação, coitada. Muitas pessoas pagam, a gente não costuma ter essa planta, eu não curto muito esse lance de introduzir uma cor nela, não sendo natural, entendeu? Mas hoje as pessoas vão no mercado, acham lindas, né? E não vai ter explicação, não tem quem explica para elas. Então, pessoal, a orquídea azul do mercado, ou seja, de outro lugar, ela vai voltar a ser branca. Não, você não fez nada de errado, não esqueceu de adubar, é que ela é tingida na haste floral ali mesmo. Certo. E com relação ao reinvase dela, como é que a gente percebe? Você falou que que o ideal é fazer após a floração, mas existe alguns sinais, de repente, minha orquídea tá bamba no vaso, a raiz está aparecendo. Isso são sinais de que a planta precisa ser reinvasada? E se sim, existem outros sinais? Então, conforme a planta vai desenvolvendo no vaso de plástico, os vasos costumam ser mais afunilados. A planta vai começar a tombar. E aí você vai falar assim, eu acho que esse vaso não está sustentando ela, entendeu? O que pode acontecer também? O substrato que vem direto de Olambra, ele pode segurar muita umidade também. E você vai começar a ver algumas manchas fúngicas ou queimar a ponta de folha. Então você vai ter que trocar esse substrato e aí você já aproveita e planta em um vaso maior, entendeu? Com mais drenagem. Esses são os sinais que ela pode dar. E também a falta de floração, folhas feias, você tem que mexer na planta, entendeu? Você não vai... Tem gente que não, a planta gostou do espaço ali, joga a água e não precisa plantar. Não necessariamente, não é uma obrigação. Só que você fazendo isso para a planta, eu acho que ela vai se desenvolver muito melhor, entendeu? Uhum, entendi. E, Júnior e Marcos, o fato de manter a planta saudável é um fator importante para se evitar o aparecimento de pragas? Quando você tem um equilíbrio nutricional da planta, ela é muito mais resistente ao ataque de pragas, né? Seja qual ela for. Seja ela uma cochonilha, um pulgão, uma lagarta, sempre a planta que estiver equilibrada nutricionalmente, ela vai ser mais resistente. O que impacta muito também é a questão da umidade. Então, se você não tiver equilíbrio de umidade, também vai enfraquecer a planta. E no caso da umidade em excesso, ela pode trazer fungos, né, o que também é uma doença. Então, o ideal é que você consiga realmente manter o equilíbrio da planta, tanto em termos nutricionais quanto de umidade, né, de fornecimento de água, para que você não tenha tanto ataque de pragas. E assim, uma coisa que a gente sempre recomenda, olha, a planta ela teve um ataque de praga. Então, faça o tratamento dessa planta com algum inseticida, preferencialmente da Insetimar, com Inseticon Jardim. Por favor, tá, gente? A gente lançou agora o Inseticon Jardim Forte, que ele é, além de inseticida, ele é um fungicida também. E de imediato e em paralelo, você também faça a adubação correta. Porque aí você vai estar favorecendo a médio e longo prazo essa planta. Então, é importante que você tenha esse entendimento. Mas quanto mais equilibrada nutricionalmente você tiver a planta, menos suscetível ao ataque de pragas. É o que acontece também com a gente, né? Se a gente fizer uma análise, se a gente tiver com debilitado, com o sistema imunológico baixo, aí pode esperar que alguma coisa vai surgir, né? Exatamente. E existem algumas pragas mais comuns para orquídeas ou pode dar uma cochonilha ou qualquer outro tipo de praga na orquídea? Não tem uma especificidade. Podem aparecer qualquer pragas nas orquídeas, né? O que eu quero dizer assim, existem algumas mais comuns ou não? A plantinha está doente, a praga vai surgir. O que eu acho que acontece mais, pela planta não pegar tanto sol, as orquídeas, né, ficam em um lugar mais sombreado, solzinho bem da manhã, a pessoa tende a regar mais, porque ela quer cuidar da planta. Então,
para muitas pessoas, o cuidar da planta é estar jogando água. E igual o Marcos falou, tendo umidade, o aparecimento de fungos pode ser muito mais recorrente do que o normal. Então, hoje, as pintas pretas é o que mais acontece nas orquídeas hoje. Então, doenças fúngicas é número 1 nas orquídeas, né? E depois algumas cochonilhas. Mas as doenças fúngicas e alguns ácaros também pode sempre aparecer nas orquídeas recorrente aí. Uhum. Já salvou bastante orquídea lá ou não? Ah, já chegou umas lá respirando por aparelho. Faltou a do Marcos. Essa não deu para salvar. A gente tem um produto que é até um lançamento, né? É recém-lançado, deve ter uns 3 meses mais ou menos, que se chama Revigorax, né? Esse é um produto muito interessante, que além de ter os nutrientes convencionais, os macro e os micronutrientes, ele tem vários aminoácidos. Então, qual é o papel do aminoácido numa planta, né? Ele acelera o metabolismo de uma forma geral. Então, ela consegue recuperar as plantas que, tipo, tiveram estresse hídrico, que tiveram algum problema com geada, ou até mesmo alguma queimada. Então, assim, lógico, a planta não pode estar morta, né, gente? Ela não vai ressuscitar. Mas se ela estiver viva e debilitada, em alguma dessas condições que a gente falou, esse produto ele acelera muito o metabolismo. Então, algo que você conseguiria recuperar a planta em 30 dias, com 15 dias você já consegue um resultado bacana. A gente tem tido vários relatos nesse sentido, né? Principalmente com frutos, né? A gente tem percebido que, assim, plantas que não estavam dando fruto, provavelmente por algum processo metabólico que não estava acontecendo da forma correta, passaram a dar frutos. Aquela árvore que dava frutos muito pequenos passou a dar frutos mais encorpados. Então, esse é um produto bem legal para ter lá na loja. Lá, a gente tem a Revigorax lá. Tem pessoas que é o Ressuscimax, né? Que tem que fazer um milagre na planta para voltar. Mas o Revigorax é muito bom mesmo. É um produto que a gente adquiriu aí com esse Etimax e deu bastante resultado e muita procura do pessoal também. O pessoal tem gostado muito, assim, dado uns feedbacks bem positivos, né? Uhum. Com frequência a gente recebe fotos do antes e do depois lá do uso desse produto, bem legal. Inclusive já temos aí um na pauta, viu, Marcos? Ah, legal. E voltando um pouquinho aí para orquídeas, existe uma forma ideal de cultivo? É muito difícil cultivar. Eu já conversei com algumas pessoas que me falam, mas a orquídea... assim, eu acho que a orquídea ela tem uma nuance mais sofisticada e até existe uma certa limitação, pelo menos desse grupo de pessoas aí que eu conversei, que fala, mas é muito caro, é muito difícil de cuidar. É difícil? É caro? Então, o custo de produção da orquídea que torna ela um pouco mais cara, entendeu? Tem plantas que você encontra no mercado que vão ser um preço mais baixo e tem algumas plantas que muda? Plantas com 2 hastes floral é um preço diferente, 1 haste floral, 3 hastes floral. Tem umas orquídeas que são uma orquídea cascata, umas orquídeas que dão uma flor parecendo uma cachoeira. Então, isso também interfere, entendeu? Mas, para quem cultiva orquídeas, preferem as mais comuns para você cultivar e tentar dar mais flor. Igual a gente falou para todo tipo de planta, que o Marcos falou da fotossíntese e tudo mais. As plantas precisam de luz, é importantíssimo, luz. Então, principalmente, orquídeas que dão flor, no mínimo 4 horas de sol por dia, o sol da manhã. Umidade, sempre regrada. Adubação, quinzenal ou mensal, tá? Com micro, com o famoso NPK. O Marcos podia falar pra gente, muitas, né, senhorinhas lá da loja, falam assim, Júnior, o que é NPK, o 10-10-10? Você podia explicar um pouquinho pra gente do NPK para estar utilizando nas plantas? Que é o que mais se usa nas plantas, né? A base do NPK é a mais conhecida. É o mais famoso, né? O NPK nada mais é do que o N é nitrogênio, que é o elemento, o nutriente responsável pelo crescimento vegetativo, ou seja, das folhas, né? O P, que é o fósforo. O fósforo ele é muito importante na época de enraizamento e também nas flores. E o potássio, que também é muito importante para a frutificação, principalmente. Eles são os mais famosos porque a planta ela absorve em grandes quantidades, né? Mas eles não são mais importantes que os micronutrientes. Então, o N e o NPK são os macronutrientes. Então, a planta ela absorve em grandes quantidades. Já os micronutrientes, a planta ela absorve em pequenas quantidades.
mas ficou famoso o NPK. E geralmente tem lá o 10-10-10. O que significa isso? Significa que é 10% de nitrogênio, 10% de fósforo, 10% de potássio. Então é a concentração do nutriente naquela fórmula, tá? Então nada mais é isso. Geralmente o pessoal pede o 10-10-10 quando a planta ela já existe. Então a gente chama de fertilizante de manutenção. Então é um fertilizante que você vai usar durante todo o período de vida da planta. E também tem o famosíssimo 4-14-8. O 14% está relacionado a quê? Ao fósforo. E o fósforo é muito importante no enraizamento. Por isso que o NPK 4-14-8 ele é mais indicado no início da planta, no cultivo. No transplante, por exemplo, nessas situações onde você precisa fazer o enraizamento da planta. Tá? Então, é muito tradicional. As pessoas realmente identificam dessa forma. E é muito simples também de entender, não tem grandes segredos, não. Hoje, com a linha Ourogard, a gente tem esses produtos que são os NPKs, mas a gente também tem os produtos específicos. Justamente eles vêm, né, com uma forma de simplificar, a pessoa não precisa ter um entendimento técnico tão grande. Tá? Então, é uma forma de você, digamos, massificar o uso do fertilizante. Uhum. E qual que é a importância, Marcos e Júnior, do enraizamento? É lógico, a gente sabe que a planta precisa ter raiz saudável para crescer, mas quais as outras funções, os outros benefícios e importância desse enraizamento, né, para o desenvolvimento da planta? Tá. E, Marcos, você falou aí de enraizamento, né? Qual que é a importância do enraizamento? É lógico, a gente sabe que para se ter planta precisa se ter raiz. Mas em termos de uma boa raiz, uma raiz forte, estruturada, saudável, por exemplo, ajuda numa floração maior, ajuda a ter mais frutos no futuro. Então, fala pra gente um pouquinho aí dessa importância, Marcos ou Júnior. Olha, a raiz, ela tem várias funções. Ela tem duas funções principais. A primeira delas é de sustentação. Então, a raiz, ela sustenta a planta inteira. Então, quanto maior a planta, geralmente maior a raiz também. Existem dois tipos de raiz, basicamente. Uma que a gente chama de pivotante, que é aquela raiz mais grossa, que ela vai se aprofundar no solo, muito responsável pela sustentação, e dali começa as ramificações. Né? Essas ramificações elas chegam até as radicelas, que são as raízes mais fininhas que tem. E é por ali que ocorre a absorção dos nutrientes e da umidade, principalmente. Tá? Então, é muito importante que quando a gente for fazer a adubação de uma planta desse tipo, com raiz pivotante, a gente faça o que a gente chama de 2/3 finais da copa. Né? Então, a árvore está aqui, você não precisa pôr o fertilizante do lado do tronco, você põe ela mais afastado, no último terço da copa, porque é ali que vão estar posicionadas, embaixo do solo, as radicelas, que são as raízes bem fininhas. Né? E você tem as raízes fasciculadas, então elas também são responsáveis pela sustentação, como, por exemplo, algumas palmeiras, coqueiros, né? Elas saem ali direto do tronco várias raízes do mesmo tamanho. Tá? Então, nesse caso, a adubação ela deve ser feita bem próxima ao tronco mesmo, por onde vai ser absorvido os nutrientes. Tá? Então, são essas três principais funções: sustentação, absorção de nutrientes e absorção de umidade. Uhum. Sem isso, obviamente, que a planta não vai evoluir corretamente. Né? Uhum. Marcos, você tocou num ponto, assim, a gente prepara a pauta, mas à medida que a conversa vai se desenrolando, a cabecinha aqui começa a funcionar. A gente tem muito problema de árvores, né, que às vezes, digo de paisagismo urbano, né? É importante a gente ter um planejamento de plantio de árvores nas cidades, porque a gente vê que, às vezes, o aparecimento de cupins é natural, às vezes não se tem um cuidado ideal nesse paisagismo urbano, e as árvores acabam cedendo, as raízes expostas, existem até quedas muito perigosas. Qual que é a importância da escolha, né, de uma árvore para fazer esse plantio? E uma indicada. Depois o Júnior me fala se você tem lá no viveiro. Eu acho que é melhor o Júnior falar sobre isso. Né, então, por favor. Hoje, muitas pessoas ainda querem ter uma árvore na porta de casa. A gente vê muitas árvores hoje no centro urbano também. O que acontece? Hoje, a maioria das árvores crescem bastante.
E esse crescimento de copa precisa ter um crescimento de raiz também. Só que, crescendo a raiz, pode ter quebra de calçada, gera vários problemas para o cliente futuramente. O que acontece? Para a gente lá, comercialmente falando sobre as plantas da loja, a gente tem árvores de calçada lá, vários, uiti, tem pessoas que querem ipê, árvore samambaia, resedá, amurta. A gente fala de poda, porque assim, você quer ter uma árvore, não um arbusto enorme na porta de casa, né? Então a gente sempre fala, se você podando a planta, a copa, você vai conseguir, o Marcos pode me falar se estiver errado, tá, Marcos? Você vai conseguir ter a manutenção de raízes também. Igual, se tem uma planta enorme, você cortou uma parte da copa dela, não tem o porquê que aquelas raízes estão ali. Então, elas podem acabar morrendo e você não vai ter problema com raiz, entendeu? O que acontece, às vezes, no centro urbano? Acontece que muitas sementes voam, tem uma farinha seca, né? Que ela se desenvolve em um ano, fica bitela. E ela não aguenta grandes ventos. Então sempre você vai ver ela tombar. Ipê de jardim, que antigamente plantava muito na porta de casa, dá uma florzinha amarela, que quando a gente era criança, estourava na testa, assim. Vocês nunca fizeram isso? Eu não. Não. É uma florzinha amarela, dá um botãozinho e você estourava na testa assim. E hoje é uma planta que ninguém planta mais, por quê? Não tem um sistema radicular que tolera ventanias, grandes chuvas, que tomba facilmente, entendeu? Então tem algumas plantas já que a gente sabe que a estrutura de raiz, igual pivotante, é bem firme e não tem problema nenhum você estar plantando na calçada, entendeu? Uhum. Tá certo, Júnior, entendido. Bom, é uma super aula, né? Eu tô aí na frente de 2 agrônomos também. Assim, cada programa a gente vai adquirindo mais conhecimento e hoje foi uma super aula. Inclusive, também se eu tiver algum problema com as minhas suculentas lá, eu te ligo, tá, Júnior? Manda uma mensagem no Papacapim lá. Não espera igual o Marcos, não. Senão, senão tem que falar pra esse Max fazer o Ressuscimax lá. Ressuscimax, Milagrimax, né? E assim vai. Fazer milagre nas plantas. Você sabe que o nome do Revigorax, a gente fez uma votação, né? E um dos nomes era ressuscitador. Mas não podia, né, cara? Pô, não é sacanagem. Milagre ainda não tá fazendo, milagre, né, Marcos? A gente não faz ainda. Mas a gente ajuda bastante as suas plantinhas e o Júnior também, tá, gente? Então, é isso aí. Júnior, eu quero agradecer pela sua presença. Foi muito bacana o nosso bate-papo. Também agradecer ao Marcos pelo convite. Eu acho que foi uma troca de conhecimentos aí muito bacana. E é isso, gente. Então, fiquem à vontade para mandar suas mensagens finais aí para o pessoal. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Letícia, Júnior, foi um prazer aqui conversar com você, bem divertido, eu gostei bastante, tá? Além de ter relembrado vários conceitos aí de agronomia, que eu já não uso há muito tempo também. Mas tá jóia. Muito obrigado, gente, e um forte abraço. Quero agradecer a Incentimax pelo convite, a Letícia, ao Marcos. É o primeiro de muitos, para mim foi muito prazeroso estar aqui, conhecimento. Se tiver dúvida, gente, Oro Garden na cabeça, Viveiro Papacapim, manda mensagem lá pra gente, que a gente tá aí pra ajudar. E qualquer coisa, pode chamar a gente de novo que a gente vem, viu? Tá certo, Júnior. Então já tá convocado, viu? A gente vai... É isso. Então, estamos ficando por aqui e até o próximo podcast. Tchau, tchau.